Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós estamos na série de mensagens sobre unidade, e eu quero agradecer a Deus, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 6, em diante. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela unidade dessa igreja. Você já passou ali no hall, você já viu uma caixa cheia de doações para o irmão Ivo. 3, 4 dias solicitando e a igreja respondeu. Isso é sinal de que o Espírito de Deus, que é o Espírito da unidade, está aqui no nosso meio nos abençoando. E assim nós vamos com a Adriana, com o Ivo, com o Gilberto, e quem mais precisar, a gente vai abraçar o nosso povo e cuidar dos domésticos da fé. Amém? Vamos caminhar sempre assim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida também, meu irmão. Essa igreja é uma igreja muito boa. Deus tem abençoado muito essa igreja. Bem, eu quero me prolongar mais um pouco aqui. De vez em quando chegam algumas pessoas no gabinete, querendo se tornar membro, que o bairro tem crescido, a igreja tem crescido junto, e outras pessoas têm aceitado a Jesus aqui no nosso meio, e muitos visitam o nosso gabinete ali durante a semana, nos plantões que nós fazemos aí durante a semana. E uma coisa que com alegria eu digo, é que Deus tem abençoado a primeira igreja Batista de Vista Alegre. Essa igreja aqui é uma igreja unida, pacífica, uma igreja que não tem divisões, confusões, e vamos nos manter assim. É uma igreja que eu costumo dizer a todos que chegam, que Deus deu uma graça a essa igreja, a graça da comunhão. O que puder fazer, a gente faz café, faz almoço, faz lanche. A Adriana voltou, já fizeram café para a Adriana. Cheguei no gabinete, tinha café lá para mim, eu já dei para o pessoal do louvor também. É bênção de Deus, né, irmãos? Essa igreja é muito boa, irmãos, e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante. Aqueles que são guiados pelo Espírito, ou guiados pelo Espírito, é o nome da mensagem de hoje, terceira mensagem da série de mensagens que nós vamos ter da primeira carta de Paulo aos Coríntios, unidade, chamado e desafio da igreja. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da maturidade desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes dos princípios das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito em Isaías 64:4, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, como está escrito em Isaías 40:13. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós o adoramos pela Tua palavra. E cremos que o Teu Espírito está aqui entre nós e que nós somos o povo que tem a mente de Cristo. Por isso, nos ilumina nessa manhã, nos revelando mais uma vez a Tua palavra, para que entendamos a Tua vontade e pratiquemos. Nós oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém. Unidade, chamado e desafio da igreja, homens e mulheres guiados pelo Espírito. Nós já vimos nas 2 primeiras semanas que os crentes de Corinto, assim como na época que eles eram mundanos, eles estavam preocupados em conhecer a sabedoria dos homens. E quando eles se convertem, e eles veem os muitos líderes e pregadores, Apolo, Paulo, Pedro, e até mesmo o ensino de Cristo, eles se dividem em partidos, não para levantar bandeira simplesmente de homens, mas para dizer que eles preferiam um sermão ou ensinamento de um determinado líder. Olha, eu prefiro esse líder, aquele líder, porque a sabedoria desse é maior do que aquele, ou a pregação dessa é melhor do que a daquela. E Paulo, ele corrige essa divisão no meio da igreja, dizendo, olha, todos nós temos uma única sabedoria, a sabedoria que foi revelada na loucura de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E qual é a sabedoria de Deus? A cruz de Cristo. E quem vive na cruz de Cristo não fica preocupado com a eloquência do pastor Davidson ou de qualquer outro pastor que aqui pregue. E quando nós chegamos agora no capítulo 2, do versículo 6 ao 16, Paulo vai continuar falando, e ele inicia falando agora da perfeição. Ele fala de algo que nós somos tentados a entender de maneira errada. Paulo começa falando nesse versículo sobre quem é perfeito e quem é imperfeito. A primeira coisa que ele fala sobre homens e mulheres que são guiados pelo Espírito Santo é que essas pessoas estão sendo aperfeiçoadas. E aí alguém poderia ser tentado a pensar que esse aperfeiçoamento é sobre ética, é sobre ser perfeito no modelo dos homens. Mas a perfeição que a Bíblia está falando aqui não é uma perfeição ética, é uma perfeição espiritual. A Bíblia está falando, e Paulo faz essa analogia, sobre maturidade e infância. Olha o que ele fala no primeiro versículo. Pois já entre vocês já tem alguns que têm a maturidade, pois vocês têm a sabedoria de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz assim: portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e dos atos que conduzem à morte. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo, em tudo isso eu tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui chamado por Cristo Jesus. Efésios 4, versículo 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28 diz assim: nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para finalizar, Hebreus capítulo 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem, tanto mal.
Então, a primeira característica das pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo é que essas pessoas têm sido aperfeiçoadas, mas não perfeitos no nível ético, social e humano. O aperfeiçoamento bíblico é a maturidade cristã, é o desenvolvimento, é o crescimento na sua área espiritual. Homens e mulheres que são guiados pelo Espírito precisam amadurecer. É isso que a Bíblia está dizendo nesse primeiro ponto. E aqueles que são maduros, olha o que disse o texto em Efésios: nós alcançamos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, à medida que nós somos maduros. Então, quem são aqueles que se dividem em busca de líderes humanos? São os imaturos na fé, o que a palavra de Deus está dizendo. Esses não são guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles buscam a unidade da fé. Eles buscam todos juntos andar num só Espírito. E isso a Bíblia chama de maturidade espiritual. Isso a Bíblia chama de perfeição. Então você quer ser perfeito aos olhos do Senhor, ou você quer buscar a perfeição? Ande pelo Espírito, ande em unidade da fé. É impossível nós sermos meninos espirituais e nós dizermos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí aqui tem um traço muito interessante, irmãos. Eu venho de meio pentecostal, né? Você também é um pouco pentecostal, Léo. Entre outros que tem aí no nosso meio. Às vezes a gente entende que ser do Espírito é ser sensitivo, é sentir o Espírito, é sentir arrepios, é sentir calafrios, é ver coisas. Olha o que o texto está dizendo no versículo 9: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus ia revelar. Nem sempre as coisas do Espírito são percebidos pelos sentidos humanos. Aqui Paulo usa 3 elementos: a visão, o ouvido, a audição e a percepção da mente. Paulo está dizendo, nesse segundo ponto, que aqueles que são guiados pelo Espírito não necessariamente são guiados pelos sentidos. Não necessariamente são guiados pelas suas percepções humanas. E isso é muito importante para a fé e para a maturidade da fé. E você precisa prestar atenção nisso. Por quê? Porque eu posso estar passando uma necessidade, um desemprego, eu posso estar enfrentando dificuldades na vida e todos falarem para mim como falarem para Jó: Deus te abandonou. Mas não é por causa daquilo que eu percebo que significa que Deus me abandonou. Não é por causa do que eu escuto que Deus me abandonou. Não é por causa do que eu raciocino que Deus me abandonou. Deus está comigo pelo seu Espírito. E isso é maturidade cristã. Apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar daquilo que eu não enxergo, não vejo ou não entendo, Deus pelo seu Espírito está comigo em todos os momentos. Isso é maturidade. Isso é crescimento na fé. Ou então nós seremos meninos guiados pelos sentidos. Isso é muito interessante. Aí aqui eu preciso trazer uma análise comportamental para dividir com você. Eu sei que domingo de manhã, mas eu preciso que você perceba, e conhecimento é crescimento. Você sabe que a mente humana é o computador mais desenvolvido do mundo. Amém ou não amém? Nenhum computador humano chegou no que Deus criou sobre a mente humana. E a mente humana, ela está fechada dentro de uma caixa, correto? O seu cérebro está dentro aí da sua cabeça. Então, como é que o seu cérebro percebe o mundo? Pelos cinco sentidos. Ele percebe pelo tato, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar. Por esses 5 sentidos ele percebe. E os 5 sentidos, o primeiro lugar no cérebro onde ele comunica, se chama amígdala, que é a zona das emoções. Então, tudo que nós percebemos no mundo, a primeira comunicação que chega no nosso cérebro é emocional. E a segunda coisa, ou o segundo lugar que ele chega, é numa zona chamada hipocampo, que é a zona das memórias, das lembranças. Por isso, tudo que nós vemos, tudo que tocamos e sentimos, a primeira coisa que sentimos é emoção e memória. Quer ver só? Hoje é dia... E possivelmente, se como eu, você não tem o seu pai...
quando você sentar lá para almoçar na sua casa, o cheiro da comida vai trazer uma emoção e uma memória do seu pai. Pegou? É assim que o cérebro humano trabalha. E o terceiro lugar, aonde a informação chega no cérebro, é nesse córtex pré-frontal, que é a zona da racionalização. É por isso que todos nós não somos racionais, todos nós somos emocionais. Todo ser humano é emocional. Não, eu não sou emocionado, eu sou racional. Não, você é emocionado, só que você racionaliza. Então, primeiro somos emoção, memória, depois razão. Por isso não podemos andar pelos sentidos, porque os sentidos nos enganam. Enganam o cérebro humano. Se nós andamos por aquilo que percebemos, que vemos, é por isso que as Escrituras vão falar assim, ó, eu não ando por vista, eu ando pela fé. Oh, glórias a Deus por isso. O que o texto está dizendo, que aqueles que são guiados pelo Espírito, que alcançam a maturidade, eles estão para além das percepções humanas. Eles estão para além daquilo que os olhos podem ver. Por isso aqui vai uma palavra para o seu coração, irmão. Eu não sei se você está enfrentando dificuldades na sua vida. Talvez uma doença, talvez um desemprego. Talvez uma adversidade seríssima. E parece que tudo vai dar errado. O que os seus ouvidos escutam são só notícias negativas. O que os seus olhos veem, talvez, sejam só dificuldades, portas fechadas. Vazio na despensa e no armário. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã é: aquele que é guiado pelo Espírito e alcança a maturidade espiritual, sabe que anda pela fé e não pela vista. Pode tudo estar contrário, pode as notícias ser contrárias, mas o Senhor continua cuidando de você. Oh, glórias a Deus por isso. Pode parecer que tudo está contrário, mas Deus ainda guia o seu povo. Só que os homens naturais são pelos sentidos e sabedorias humanas. E aí Paulo agora vai fazer uma comparação com o espírito dessa era. Ele diz que os homens dessa era, desse eon, a palavra grega é eon, desse ciclo, dessa era, eles estão perecendo, estão sendo destruídos. Olha o que ele diz, versículo 8. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse o entendido, não o tinham crucificado. Olha o versículo 10. O Espírito sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito. Espírito do que, irmãos? Então existe um espírito opositor ao Espírito de Deus. Vem aqui comigo. Além dos sentidos humanos, existe um demônio. Existe um Satanás que tenta confundir a nossa fé, que tenta confundir a sabedoria que Deus quer dar à sua igreja. 1 João, acompanhe comigo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Judas, carta de Judas. Tem carta de Judas na Bíblia, hein, irmãos? Você sabia disso? Tem lá, está escrito lá, depois lê lá. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Eles dizem a vocês, nos últimos tempos, eles os apóstolos, tá? Ele está falando dos apóstolos. Nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Então, além de nós enfrentarmos a nossa humanidade, nós enfrentamos outra categoria de desafio,
como homens e mulheres espirituais? Enfrentamos demônios. E o mundo espiritual, irmãos, ele existe. E falar de coisas espirituais ou do mundo espiritual não é coisa de pentecostal ou de tradicional, é coisa de espiritual. Porque a Bíblia diz que há demônios que governam esse mundo e eles lutam incessantemente contra a minha e a sua vida. Esses demônios, eles criam a sabedoria do mundo. É por isso, irmãos, que muitos leem a palavra e não entendem a palavra. É por isso que muitos escarneiam de Deus, debocham de Deus, zombam da fé, porque há incessantemente contra a minha e a sua vida uma batalha espiritual. E aí aqui, irmãos, eu preciso que você seja sábio ao ouvir isso que eu vou falar. Eu não estou dizendo que você passar um desemprego, ou uma depressão, uma dificuldade financeira, ou uma crise, ou uma dificuldade no corpo com uma doença, é necessariamente espiritual. Mas há casos que podem ser espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo. Há casos onde o demônio lança setas, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, as setas inflamadas do maligno contra mim e a sua vida. É por isso que o crente tem que estar sempre ligado, sempre atento, que há coisas naturais dos seus sentidos, da sua mente, que foi o primeiro tópico que eu preguei, e há coisas que são espirituais. Há coisas que são demoníacas, irmãos. Irmãos, hoje é dia dos pais. E se tem uma coisa que é demoníaca, ou que o diabo tem influenciado, é a tal da cultura. Porque a cultura não é demoníaca, mas o diabo tem influenciado. Você já parou para prestar atenção no que o seu filho está assistindo? Eu, desde que virei pai, eu comecei a investigar esse universo infantil, de desenhos, de brinquedos. E há uma hipersexualização das nossas crianças. Há uma fúria do inferno em destruir a vida das nossas crianças. Você sabia que hoje o tráfico internacional de crianças, ele vence o tráfico de drogas no mundo? Crianças são sequestradas no Brasil para ser levadas para outros países exterior, para servirem de objetos sexuais de homens perversos, para que eles possam assassinar essas crianças e vender os órgãos das crianças. O mundo jaz do maligno. A pedofilia, irmãos, é um mal terrível no mundo. E as nossas crianças têm escutado os seus tais influenciadores de internet, que sexualizam com suas músicas, que fazem meninos e meninas de 5, 10, 12 anos dançar e rebolar até o chão, se esfregar. Irmãos, nós vivemos num mundo influenciados pelo espírito das trevas. Mas Paulo nos lembra que a nossa luta não é somente na justiça natural que devemos lutar. Devemos lutar contra a pedofilia. Devemos lutar por leis justas no país. Devemos votar por homens honestos que votem e construam leis a favor de uma boa civilização. Sim, mas nossa luta não é só contra a carne e o sangue. Nossa luta é espiritual, contra potestades, principados e príncipes das religiões celestiais. Ou você se esqueceu de Daniel, que estava orando 21 dias buscando uma resposta, e o príncipe da Pérsia não deixou o anjo trazer a resposta para ele? Potestade espiritual. Há potestades que lutam contra a igreja. Há potestades que lutam contra as nossas crianças. Não é nenhuma loucura falar isso aqui. Basta você olhar o mundo e você ler a palavra. Mas uma coisa nós sabemos, que o tempo de Satanás está terminando, que Cristo voltará e reinará eternamente. Ele vai refazer céus e terra. E nós não só vamos morar no céu, o céu é onde o trono de Deus está, e Ele diz que Ele vai refazer céus e terra, e haverá uma nova Jerusalém. Então essa terra aqui vai ser refeita toda ela. Oh, glórias a Deus por isso.
E lá não vai haver dor nem trevas. Mas há uma outra coisa que precisamos prestar atenção aqui. Aonde a igreja está, ali é a antecipação do céu. Nós queremos a manifestação do Cristo, mas o seu reino já começou aqui agora, através da minha e da sua vida. Por isso, aonde chegamos, nossa presença o Satanás tem que bater em retirada. Quando você chega lá no seu trabalho, Satanás tem que bater em retirada, meu irmão. Você tem que ser autoridade espiritual lá onde você trabalha. Você tem que ser autoridade espiritual lá na sua escola, na sua faculdade. Porque aonde chega a presença do Senhor, o Espírito de Deus com a sua vida, o maligno não suporta, ele tem que bater em retirada. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, glórias a Deus por isso. Aonde chega um homem e uma mulher espiritual, ali chega o reino dos céus naquele lugar. Oh, glórias a Deus por isso. Por isso temos que salgar essa terra. Enquanto pudermos, temos que lutar com as armas espirituais, com as armas naturais. Aí alguém deve pensar que o pastor está falando de fuzil. Não, eu estou falando de leis. Eu estou falando de ser diferença. Eu estou falando que há um espírito do mundo, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas tem crente que tem medo do diabo. Patrícia, coloca aí 1 João capítulo 5, versículo 18, para você sair daqui com essa palavra no teu coração. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus o protege. Aquele que dele nasceu e o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar na tua vida, irmão. Oh, glórias a Deus por isso. Guarda a tua família, guarda a tua casa, consagra os teus filhos. Observa o que ele vê no computador, o que ele vê no celular, o que ele vê na televisão, e a tua casa será o reino dos céus nessa terra. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Há uma sabedoria do mundo, há uma sabedoria humana, mas há uma sabedoria espiritual de Deus para nós. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Versículos 15 e 16, a hora avança. Versículo 14, só para a gente poder contextualizar. Olha o que o texto vai dizer. Eu vou ler ali. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É por isso que às vezes, quando eu estou pregando aqui a palavra, alguém lá naquela internet lá pode falar assim, está falando um monte de baboseira. Tudo bem, é porque você não tem o Espírito de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A gente hoje em dia, como crente, tem muito medo de ofender as pessoas. Não pode falar isso que ofende. Não, mas não sou eu que estou ofendendo, é a Bíblia. E o Evangelho ofende mesmo. O Evangelho fala para mim, para você assim, tu é ruim, tu é pecador, tu precisa de Cristo. Aí a gente, é verdade, aí ele fala, não, mas você também é menina dos olhos do Senhor, é coroa da criação. Aí, primeiro o Evangelho nos lembra que a gente é pecador, depois ele lembra que a gente é filho de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Amém, igreja? Amém. O Evangelho ofende mesmo. Vamos lá. O homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como, irmãos? Vamos lá, versículo 15 e 16. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo é o que, irmãos? O 15, Patrícia. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é? Em outras versões, por ninguém é discernido. É por isso, às vezes, irmãos, que você entende as coisas do Espírito e o homem natural não entende. E você vai querer falar uma coisa para quem não tem o Espírito de Deus, a pessoa pode não entender. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas, é contra os espíritos. Nunca lute contra pessoas, lute com as armas da fé. Joelho, palavra, jejum. Há demônios que só saem com jejum, irmão. Jejuar faz bem, jejuar é bom. Faz bem para o corpo e faz bem para o espírito. Jejue. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Mas ele mesmo por ninguém é julgado ou discernido. Mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, temos. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos pede que dê o dízimo. É isso que está escrito? Ué? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar por uma contribuição financeira. Não é isso não que está escrito? O que está escrito ali? Que a todos dá o quê? Glória a Deus por isso. Que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. E a ele ou a ela lhe será concedido. Romanos capítulo 11, versículo 34, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Nós falamos das coisas naturais, sentidos. Nós falamos das coisas espirituais, incluindo o maligno. E agora nós estamos falando das coisas espirituais de Deus. Então há sabedorias nesse mundo. E se alguém não tem a sabedoria de Deus, olha o que a palavra está dizendo: ore ao Senhor que Ele dá generosamente. Irmãos, sabedoria não é sobre você fazer mestrado e doutorado. E eu conheço gente que fez mestrado e doutorado, que só Cristo na causa. Sabe muito de ciência, mas não sabe dar um bom dia para um porteiro. Sabedoria de Deus influencia na vida espiritual e na vida natural. A sabedoria de Deus, ela vem com livros. Claro, eu não estou descartando aqui o conhecimento que Deus deu a homens, claro que não. Mas ela vem em primeiro lugar com a palavra de Deus. Em eu e você buscarmos ser pessoas espirituais. E ser espirituais com a sabedoria de Deus não é sobre parecer espiritual. Olha o que eu falei aqui, é sobre ser espiritual. Porque ser espiritual, você pode estar no Maracanã, torcendo para aquele time que tu torce. Gritando, e na hora do palavrão você não xingar. Na hora que a torcida escolhe fazer coisas que não condizem com a fé, você não se envolver. Ser espiritual não é sobre o local, é sobre a essência. Não é sobre parecer, é sobre ser. E a gente vive uma fé, às vezes, superficial, na medida que nós pensamos que ser espiritual é sobre roupas, comportamentos, trejeitos. Ser espiritual não é sobre sentidos, lembra? Ser espiritual está para além dos sentidos humanos. Ser espiritual é sobre ser cheio do Espírito Santo no coração. E aquele que é cheio de Deus, preste atenção que eu estou no último tópico e aqui é fundamental você prestar atenção. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Daqui a alguns domingos nós vamos falar sobre dons espirituais. Eles eram cheios de dons, irmãos. Cheios de dons, curavam. E Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13 o quê? Eu posso ter os maiores dons, se eu não tiver amor, eu nada. Porque não adianta ter dom e não ter fruto. Você quer conhecer uma pessoa espiritual? Não olhe para os seus dons, olhe para os seus frutos. Cristo nunca falou, pelos dons conhecereis. Cristo falou, pelos frutos conhecereis. Oh, aleluia por isso. Você quer saber quem é uma pessoa cheia do Espírito? Não é o que ela é capaz de fazer, é como ela vive. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito? Não é o quanto ele prega domingo de manhã no púlpito e as pessoas saem daqui chorando e emocionadas. É o quanto ele é um bom marido, um bom crente, um bom cidadão. É o quanto ele vive o Evangelho na sua vida. Oh, glória a Deus por isso. É por isso que a palavra de Deus está dizendo: aquele que quer ter sabedoria espiritual, peça que o Senhor dará gratuitamente. Então não saia dessa manhã sem a sabedoria de Deus. Clame ao Senhor e o Senhor vai te dar olhos espirituais, uma mente espiritual, um ouvido espiritual. Oh, glórias a Deus por isso. Sabedoria de Deus. Irmãos, e quantos homens e mulheres simples aos olhos dos homens, que são profundamente espirituais.
Quantos homens e mulheres que nós conhecemos, simples, irmãos. Eu lembro quando eu era garoto, eu ajudava no serviço social lá da igreja que eu era membro, na Assembleia, porque também eu pegava a cesta básica. Então, uma vez por mês, havia aquela reunião, aquele culto, as pessoas se congregavam, depois os diáconos distribuíam a cesta básica, e eu lá com 17 anos já ajudava, porque eu gostava de igreja, né, irmão? Crente gosta de igreja, né? A gente quer ficar em igreja o dia todo, e aí eu ia ajudar lá na cesta básica. E eu lembro que eu sempre via um casal de idosos, um homem e uma mulher, idade avançada, poucos dentes na boca, roupas simples, moravam lá no alto do morro, iam buscar a cesta básica, mas o coração cheio de fé. E davam palavras e lições de muito crente sabido, ou que muito crente sabido não conhece a metade. Porque às vezes a gente nivela as pessoas pela classe social, ou pelo que possui, enquanto que a sabedoria de Deus está para além do conhecimento humano, é sobre buscar ser espiritual. Aqui eu não estou fazendo um louvor à humildade, no sentido de que só é espiritual quem não tem, não é isso também. O que eu estou dizendo é que todo aquele que quiser buscar o Espírito de Deus, esse terá a mente de Cristo. E o que significa isso, pastor, para finalizar? Felipe, vem aqui me ajudar. Aquele que tem a mente de Cristo, é aquele, lembra do raciocínio que eu falei aqui no início? Da percepção, emoção, memória e razão, lembra? Aquele que tem a mente de Cristo, ele tem, na sua percepção, o entendimento espiritual das coisas. A família está passando dificuldade, ele chama a família para orar. O casamento está sendo desfeito, vamos orar mais, vamos estudar, vamos para um retiro, vamos fazer um curso. Está passando uma dificuldade financeira, ele se prepara para buscar um novo emprego, mas ele vai para o joelho no chão. E como a gente está falando de unidade na igreja, não só a gente aqui, mas Paulo aqui, e o Espírito aqui, ele está dizendo que aqueles que dividiam a igreja, não têm a mente de Cristo. Foi o que Judas colocou lá também. Lembra o que Judas falou? Capítulo 1, versículos 18 e 19. Coloca para a gente aí, Patrícia, por gentileza. Olha o que Judas está dizendo sobre o homem natural. Os apóstolos dizem a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses não têm a mente de Cristo. Esses não têm a mente de Cristo. Esses dividem por partido, por conhecimento, por sabedoria humana, ou até por sabedorias demoníacas. Mas há espirituais. Esses, os naturais, têm causado divisões entre vocês, os quais se deixam levar pelo seu instinto natural, porque eles não têm o quê? O Espírito Santo. Mas quem é, pastor, então, quem tem o Espírito Santo? Aí a gente volta para Coríntios. É aqueles que têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, une ao invés de dividir. Quem tem a mente de Cristo, perdoa ao invés de guardar rancor. Quem tem a mente de Cristo, abraça ao invés de afastar. Quem tem a mente de Cristo, entende que o outro não é perfeito, assim como eu não sou perfeito. Quem tem a mente de Cristo, discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Quem tem a mente de Cristo, pastor, e como posso adquirir a mente de Cristo, pastor? Pedir a sabedoria de Deus e Ele te dará gratuitamente. Oh, glórias a Jesus por isso. Você quer ter a mente de Cristo? Você quer sair daqui com a sabedoria de Deus? Clame ao Senhor nessa manhã que Ele te dará gratuitamente. Glórias ao nosso Senhor. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer amém por isso? Oh, glórias a Deus. Nós vamos cantar um louvor e após isso nós vamos ver a participação de nossas crianças. E que eu e você possamos sair daqui nessa manhã
Olha, percebendo as coisas como Cristo, entendendo as coisas como Cristo, vendo as coisas como Cristo. Não estou dizendo que toda sabedoria que é contrária a Cristo é demoníaca. Pode só ser humana. Mas o Senhor quer revelar a você a sabedoria dele. Vamos adorar nessa manhã? Vamos adorar? Fique de pé, vamos adorar juntos.